E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E eu sou o John e hoje eu vim trazer meu time-lapse e falar sobre a Ruby Summers, a filha de Ciclope e Rainha Branca da realidade do Mutante Bishop. Então, ela apareceu pela primeira vez em X Factor especial Layla Miller número 1. Eu acho que dessa HQ só teve um número só. Quando a Ruby nasceu, ela foi batizada como Ruby, mesmo nascendo normal, porque segundo o Ciclope, ele deu o nome por sugestão da enigmática Layla Miller. E o nome realmente fez sentido quando os seus poderes mutantes se manifestaram. Ela ela tem ó, o poder mutante da. Vou falar do poder mutante da Ruby agora de uma vez, porque tá aqui no texto, né? Que não foi que quando a Layla deu essa sugestão do nome da Ruby pro Scott e pra Emma, foi porque a Layla já sabia algumas coisas sobre o futuro, que a Layla é assim, é uma mutante que, tadinha, ela acabou indo parar em vários tempos. Ela apareceu como criança, depois apareceu como adulta. Mesmo ela teve um papel principal na Dinastia M. Eu vou trazer vídeos sobre ela aqui no meu canal. Mas então ela, tipo assim, ela fica assim meio perdida no tempo. E quando ela sugeriu esse nome, que já sabia que ela ia ficar vermelha. E assim, o poder e a aparência da Ruby é vermelha por causa da combinação dos poderes do Ciclope com a Rainha Branca. Ela tem as rajadas ópticas, os poderes delas incluem a rajada óptica do Ciclope, que o olho dela fica preto, tanto que alguém deve estar vendo o olho dela preto, não deve estar entendendo nada. E ela tem a pele de rubi. Na verdade era para ser diamante, mas como ela ficou vermelha com a junção dos poderes, ela ficou na cor rubi. E tem a durabilidade, super força. Eu não sei em que nível a força dela é superior, mas eu acho que deve estar assim, nível Luke Cage, Jessica Jones. Um negócio assim, tanto que a Jessica se arrependeu de bater de frente com a Rainha Branca quando estava na forma de diamante uma vez. Então, e tem a negação de necessidade básica. A Ruby não precisa comer, não envelhece, tanto que a Ruby já tem mais de 70 anos, tá? E ela não volta para a forma original porque ela tem medo de envelhecer os 70 anos tudo e ficar velhinha. Então ela assim, vai continuar assim para sempre esbelta, porque nessa forma ela pode viver para sempre. E assim, eu não sei se não foi revelado se ela tem telepatia como a mãe dela, que ela fica imune também, né? Esqueci de falar isso, que ela fica resistente sobre a telepatia. E assim, a Ruby, ela foi importante porque no universo do Bishop, os mutantes foram caçados e foram tatuados com aquele M que ele tem no olho. E tanto ele quanto a Layla também tem. E ela foi a única que conseguiu viver livre porque ela fugiu. O Scott fugiu, tanto com a Emma, que os dois ficaram vivendo ali, ficaram vivendo separados. E o Scott dessa realidade, ele ficou 20 anos esperando pela Layla. Eles ficaram morando na cidade abandonada de Atlantic City. E a Ruby falou assim: pai, por favor, sai desse banco, essa garota não vai vir, essa mulher não vem. Ele: não, minha filha, vou esperar. Que o Ciclope, por incrível que pareça, ainda estava vivo. Ele devia estar beirando os 100, porque a Ruby já estava com 70, tirando assim que ele e a Emma tiveram ela assim na faixa dos 30, porque o Ciclope não conheceu a Emma. E quando ele se relacionou com a Emma, ele já tinha assim quase 30 já, porque foi na época que ele já estava assim mais adulto, foi quando a Emma virou heroína. Então, tipo assim, ele ainda tava ali, ficou 20 anos esperando a Layla aparecer. Mas só que acontece que a Layla foi presa na concentração mutante, então ela acabou não indo.
E assim, até que teve um dia que a Ruby tava lá com o pai dela, assim, fazendo as coisas dela, e de repente dois invasores invadiram a casa deles, né? Ficaram invasores invadiram, né? Aí ela acabou lutando com eles e só parou que percebendo que um deles era a tão famosa Layla. E chegando, ela fica super brava, porque a Layla fez o pai dela ficar esperando, e o pai dela, que nem retardado, ficou sentado esperando no banco. Aí quando chega lá, entre muitas coisas, a Layla aconselhou a Ruby a procurar a mutante Lincoln e ajudar ela, pois os humanos estavam reavaliando a situação e era a hora da rebelião. Então é tipo assim, o papel mais importante da Ruby nessa HQ foi que ela foi líder de uma reunião. Sendo filha de quem ela é, tanto do Ciclope quanto a Rainha Branca, os dois são líder nato, tá? A liderança dos dois ninguém pode duvidar. O Ciclope é tanto líder tático, quanto a Emma é tanto líder total. E assim, aí chegaram lá, os humanos estavam querendo fazer uma invasão, querendo acabar com os mutantes, porque assim, se tem uma coisa que os humanos na Marvel não suportam, são os mutantes. Não sei por que são coisas, mas é porque também os mutantes fazem alegoria a todo mundo que é estranho. Então, LGBT, as nossas irmãs trabalhadoras de amor intenso. Então, todo mundo assim acaba sendo retratado dessa forma. Tanto que o vírus mutante tem um vírus mutante que fazia alegoria contra a AIDS. Então, tipo assim, nesse caso, a Marvel preferiu os mutantes são assim, são renegados porque eles representam a minoria. Então, tipo assim, sempre vai ter um grupo que é contra os mutantes. Não importa o que eles façam, eles podem estar assim, escorraçados no pó, que vai ter alguém que vai lutar contra eles. E tendo em vista isso, nessa realidade da Ruby, os humanos queriam terminar e acabar com tudo. E assim, tinha uma rebelião que tinha os mutantes restantes dessa realidade e tinha alguns humanos que simpatizavam com eles. Porque assim, sempre vai ter, gente. Tem os mutantes lutando contra a liberdade e tem os humanos que apoiam o caso mutante. Porque, né, você precisa ter só meio cérebro para entender por que precisa ser apoiado. Então, é tipo assim, tava aquela rebelião, tava pra ir, não ia, tava pra ir, não ia. Aí chegando assim, a Ruby chegou, botou a dela na mesa e falou assim: minha filha, vamos organizando, vamos se juntando. Organiza quem sabe atirar pra um lado, quem sabe atirar pro outro, quem sabe ficar na defesa, quem luta com a cara na poeira, vamos fazer isso aqui. E quando ela resolveu tudo, ela convocou todo mundo, humano, mutante, e deu início a que ficou conhecida como Rebelião Summers. No fim da rebelião, a Layla trouxe o Homem Múltiplo, James Madrox, que na época ela já estava adulta. Então, tipo assim, os dois tiveram um relacionamento bem longo, se eu não me engano. Os dois ainda continuam casados até hoje. No vídeo que eu vou fazer sobre ela, eu vou pesquisar mais sobre essa vida dela. E depois que terminaram tudo, a Ruby foi com a Layla e o Madrox para Detroit encontrar o Dr. Destino, que também ainda era um dos poucos que estava vivo. Devia ser centenário, mas ele é da magia. Então acredita-se que pessoas que usam magia sejam imortal. A Agatha mesmo é de 1500 antes de Atlântida fundar. Então, e possivelmente era o único que sabia explicar as variações que aquela linha temporal, que era uma linha alternativa, tanto linha temporal quanto realidade alternativa, às vezes acaba tendo o mesmo sentido. Às vezes acontece muito na Marvel, na DC já é um pouco diferente, mas na Marvel fica assim, linha temporal, realidade alternativa é basicamente a mesma coisa. Que a única linha temporal que que não se mexe, que pode acontecer, que foi a 616, que é a coisa. Então, ali as outras linhas temporais e realidade alternativa é basicamente a mesma coisa. E estava acontecendo, estava dando esses lapsos nessa realidade. Entretanto, durante a aventura deles, o namorado da Ruby, o Trevor Fitzroy, é um nome assim meio complicado, é morto por um disparo feito pelo Cortex. Apesar do aviso da Layla, porque um dos poderes da Layla é ressuscitar a pessoa, mas ela assim, só ressuscita o corpo e não traz a alma.
a Ruby pede pra ela trazer o corpo. Apesar de que eu também entendo a Ruby. Levantando, a pessoa pode ficar até quietinha no canto dela. Ai, gente, comentário feliz. Mas é porque eu penso assim. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui. Porque tem a Ruby do mundo bélico. Mas aí eu quero trazer em outro vídeo. Não quero falar sobre a história dela completa. Porque aí é outra personagem também, outra realidade alternativa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E o meu toque, eu não sei por que todo filho da Emma é loiro, sendo que a Emma não é loira. Pra quem não sabe, a Emma é morena e ela só tinge de cabelo de loiro. Não, nunca vou entender por quê. Às vezes pode ser pelo também do DNA do Scott, que às vezes traz uns filhos loiros também, né? Mas enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, nesse cabelo eu quis dar uns detalhes assim de vermelho para dar uma distraída, né? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, se inscrevam se vocês quiserem. Se não, eu fico com Deus e aguardo, eu fico por aqui e aguardo vocês no